Bem, galera, só o sucesso. Nós vamos falar hoje sobre equiparação salarial, conforme o artigo 461 da nossa CLT, ok? Então vamos começar falando aí sobre o princípio da isonomia, ou seja, o tratamento de igualdade. É isso que denomina aí o chamado de equiparação de salário. Vocês podem figurar aí pelo nosso quadro aí, sobre essa imagem, e que a equiparação é sempre alguém que está recebendo menos do que o outro. Aqui nós temos dois empregados, certo? Em que um recebe uma quantia inferior a um outro. Vocês podem até ver aí a questão da superioridade. Então, como se denomina aí em terminologia para se ter o pedido aí de uma equiparação de salário? Primeiramente, temos que ter ideia de todas as vezes que o empregado for aquele em que recebe menos, ele é chamado paragonado. E todas as vezes em que o empregado ele recebe mais, ele é chamado de paradigma ou modelo, ou seja, é a comparação, certo? Então vamos de novo. A equiparação de salário são para todos os empregados que recebem quantias diferentes. Aquele que recebe menos é o chamado paragonado, que ele vai ter que sempre se espelhar para o modelo ou chamado paradigma, certo? Esse é o entendimento. E o princípio da isonomia, ele também está amparado pela nossa Constituição Federal, certo? Que nós vamos trabalhar já já pelo artigo 7º. Mas antes de vermos o artigo 7º, nós vamos tratar isso sobre a questão que quem é que não pode ser paradigma? Pelo nosso exemplo aqui do lado, o paradigma é quem recebe mais, não é isso? Então ele é o modelo. Então, por exemplo, esse aqui ganha 2.000 e esse aqui ganha 2.500. Então esse aqui é o paradigma, 2.500, e esse aqui é o paragonado. Aí está dizendo aqui que quem é que não pode ser paradigma? Aí nós vamos lá para o artigo 461, parágrafo 4º da nossa CLT. Vai dizer que não pode ser paradigma o trabalhador que ele é o que? Readaptado. Ou seja, é aquele trabalhador que está em uma nova função por motivo de uma deficiência física ou mental, que está atestado por um órgão competente da Previdência Social, então ele não pode servir de paradigma para fins de equiparação de salário. Vamos dar um exemplo. Eu não sei se vocês têm conhecimento que em cidades pequenas ainda não tem a questão de a utilização do quadro com um pincel, né? Isso com o pincel de a tinta, né? Aquele quadro branco. Então se utiliza muito aquele quadro verde com giz. Então nas cidades pequenas ainda existe o que nós chamamos de professores que trabalham com giz e apagam lá o quadro com, né, um apagador que tem uma espessura para tirar o giz, mas mesmo assim tem um tal do pó. E isso é o que nós chamamos de um recebimento de pó de giz. Então imagina esse professor trabalhando aí por 10 anos e aí ele teve um problema respiratório em decorrência desse pó de giz que ele ficava inspirando todo o tempo. E aí ele ficou um certo tempo afastado de suas funções e foi para onde? E foi para o INSS. E lá ele ficou recebendo lá um auxílio doença até que ele conseguiu ter uma certa melhora e ele foi readaptado. O que é a readaptação? É quando você tira o empregado de uma função e o coloca em uma outra função. Então esse empregado que estava lá trabalhando numa escola, utilizando o giz, né, para ir inspirando o pó de giz,
ele vai para uma nova função. E que nova função é essa? Aí é o que nós chamamos, na sua grande maioria, ele vai para a função de trabalhar na biblioteca lá no município, não é isso? Então ele está lá na biblioteca agora auxiliando a parte dos livros, de empréstimos e coisa do tipo. É o que nós chamamos de sala de leituras, também é utilizada essa terminologia em alguns municípios. Então esse professor, ele foi readaptado para uma nova função e consequentemente o salário dele não pode reduzir. Então, se um professor está ganhando aí R$ 2.500, R$ 3.000, eu não lembro quanto é o piso nesse momento do professor, mas se ele estiver recebendo aí R$ 2.500, R$ 3.000, automaticamente, na hora que ele vai para essa sala de leitura, ele vai e recebe aí, consequentemente, esse salário dele, o qual ele já vem recebendo, certo? Que seria o quê? Que seria os R$ 3.000. Só que lá trabalhava também uma certa pessoa e está ganhando 1.500. E eu perceber que ele está recebendo mais, vai dizer assim, opa, ele agora está fazendo a mesma função que a minha, eu vou pedir uma equiparação de salário. Eu posso? Não, por quê? Porque aquele que estava lá ocupado, trabalhando realmente, ganhando seus 1.500, ali foi ele passando no concurso para aquela função, desempenhando aquela função. Já o professor não, ele foi readaptado a estar naquela função por motivo da uma condição física, né, mental, qualquer coisa do tipo. Então, nesse caso, ele não pode se servir como um paradigma, esse professor que foi readaptado. Então, sempre lembre disso. O empregado que é readaptado, ou seja, que está em uma nova função, ele não pode servir de paradigma, ok? Porque o salário dele vai ser maior em decorrência da função a qual ele ocupava anteriormente. Então, agora sim, pelo princípio da isonomia, lá no nosso primeiro quadro que nós apresentamos, nosso primeiro slide, nós temos a chamada igualdade salarial e está no artigo 7º aí em 3 incisos, inciso 30, 31 e 32. Vejamos cada um deles. O artigo 7º, inciso 30, diz que é proibido uma diferença de salário de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Ou seja, o empregador ele não pode fazer diferença de salário por motivo do sexo, idade, cor ou estado civil. É lógico que é evidente que nós sabemos que há uma certa discriminação entre o homem e a mulher em muitas atividades, pelo qual o homem recebe mais do que a mulher, não é isso? Então, queira que não queira, isso é um ato discriminatório, porque nós sabemos que a Constituição diz lá, também no artigo 5º, que homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres nas suas obrigações. Então, são iguais perante a lei. E essa igualdade também decorre do trabalho. Então, eles têm que ter o mesmo salário. Então é isso ferir o princípio da isonomia, porque não pode ter diferença de salário no exercício de funções e também em critério da sua admissão, ou seja, ele não pode delimitar a forma de contratação, certo? É o que nós chamamos aí quando a mulher está grávida, por exemplo, ela não pode ser contratada por estar grávida. Isso é uma proibição, um aspecto do critério da sua admissão. O empregador não contrata uma empregada ou uma possível empregada grávida. Isso é um ato discriminatório. Um outro aspecto também é o artigo 7º, inciso 31 da Constituição Federal de 88, que fala sobre a questão de também não poder ter diferenciação, é proibido quando se trata de trabalhadores portadores de deficiência. É um outro aspecto aí inerente sobre essa isonomia, não pode ter essa discriminação. Também no artigo 7º, inciso 32, vai nos dizer que é proibido também haver a distinção do trabalho manual, técnico e intelectual entre os profissionais respectivos. Ou seja, conforme o artigo 7º, nós temos que ter em mente sempre uma igualdade salarial. E agora eu vou passar aqui uma deixa para vocês.
Através do artigo 461, que é o nosso próximo slide que fala aí sobre esse artigo, que são os requisitos da equiparação de salário, eu vou logo dizendo a vocês que, conforme a reforma trabalhista nos trouxe o parágrafo 4º, que diz assim: se tiver qualquer ato discriminatório, além de ter a diferença de salário, ou seja, a equiparação de salário sendo aplicado, ainda a empresa irá ser penalizada com 50%, uma certa de multa, certo? Está lá no artigo 461, parágrafo 4º, por ferir aí o caso, o ato discriminatório ou um ato discriminatório em si, conforme o que nós acabamos de ver do artigo 7º, seus incisos 30, 31 e 32, se ele se enquadrar em qualquer um daqueles, ele vai sim poder ser penalizado por um ato discriminatório, certo? É como se fosse uma punição aí, um certo, vamos dizer assim, um dano moral. Mas nós vamos ver os requisitos da equiparação de salário nos termos do artigo 461. Nós temos 5 requisitos: a identidade de função, trabalho de igual valor, mesmo empregador, mesmo estabelecimento empresarial e uma inexistência de quadro de carreira, ok? Todos os 5 requisitos nós vamos ver, ou seja, vamos trabalhar com cada um desses. Primeiro, o requisito fala aí identidade de função. Então vamos brincar primeiro com ele, com a identidade de função, que está aí conforme a súmula 6, item 3 do nosso TST. Ou seja, além do artigo 461, nós também temos a súmula 6. Mas cuidado, que a súmula 6, ela foi em vários dispositivos, ou seja, em vários itens, que eles têm 10 itens, nesses itens eles foram revogados tacitamente. Por exemplo, o item 1, o item 2, o item 10, todos da súmula 6, o item 1, item 2, item 10, por exemplo, teve outros itens, todos eles da súmula 6 foram revogados de forma tácita por motivo da reforma trabalhista, ok? Então vamos lá. Primeiro requisito lá do 461, identidade de função. O que significa? Que o que nós temos como nome função, leiam sempre como tendo as mesmas atribuições ou as mesmas tarefas. Não importa o cargo a qual ocupa, certo? Ou seja, o que importa é a tarefa. Então não importa se os cargos têm ou não a mesma denominação, o que importa são as suas atribuições, é o que você faz, certo? Por exemplo, se existe uma pessoa que foi contratada para ser secretariado ou para ser secretário, existe outra pessoa para ser atendente, mas a função a qual se ocupa, ou seja, as atribuições do atendente e do secretário são os mesmos. Então a denominação de secretário e atendente são diferentes, mas as suas atribuições são as mesmas. Então a denominação atendente e secretário é diferente, mas as atribuições, ou seja, o que se faz, são os mesmos. Então é isso que faz dizer identidade de função, que não importa a denominação, mas sim as suas atribuições, beleza? É isso que fala aí na identidade de função, são as suas atribuições. É lógico que eu posso ter a mesma denominação do cargo a qual venha ocupar, o secretário, secretário, ou atendente e atendente, então são os mesmos cargos ocupados, né? A mesma denominação. O segundo requisito é o trabalho de igual valor, que está inclusive no parágrafo 1º, dizendo o que significa esse trabalho de igual valor, certo? Está no artigo 461. Vamos lá. O 461, parágrafo 1º da CLT, fala sobre igual produtividade, mesma perfeição técnica entre pessoas. Então, o que é um trabalho de igual valor? Tem que ter a mesma produtividade e a mesma perfeição técnica. Só que aí nós temos que ter ideia isso aqui, cuja diferença de tempo não seja superior a 4 anos. O que é isso? O que é dizer diferença de tempo de serviço? Isso aqui é o tempo na empresa, certo? A ideia tem que ter igualdade de
produtividade, mesma perfeição, mas o tempo da empresa não pode ser superior a 4 anos. E nem o tempo da função não pode ser superior a 2 anos. Isso foi uma modificação com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista modificou isso aqui. Não seja superior a 4 anos. Por que essa ideia da reforma? Aqui é simples. É para que realmente haja o princípio da isonomia. Não é justo, por exemplo, que um empregado está há 10 anos em uma empresa, ou seja, está acima, né, dos 4 anos aqui, não seja superior a 4, está há 10 anos numa empresa, chega aí um novo empregado que está há 1 ano e vem a receber o mesmo salário da minha pessoa que estou com 10 anos. Por quê? Porque a ideia é que quem tem 10 anos numa empresa tem mais experiência, tem realmente uma perfeição técnica melhor, certo? Por mais que essa pessoa qual o contrato consiga ter uma igual produtividade, uma mesma perfeição técnica, mas a questão aqui é a isonomia em si no aspecto de tempo de empresa e tempo de casa. Então é por isso que eles acrescentaram aí esse requisito aí não ser superior a 4 anos e o diferença de tempo na função não superior a 2 anos. Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, um caso para ficar melhor explicado essa questão de 4, 2 anos. Imagina aí, o empregado Ambrogildo, ele trabalha na empresa X há 7 anos, ou seja, tempo de serviço, 7 anos. E está há 3 anos e 1 mês na função de supervisor dos vigilantes. Eu gosto muito desse exemplo do supervisor dos vigilantes. Então ele está aí na função de supervisor há quanto tempo? 3 anos e 1 mês. E ganha 10 mil reais. O empregado José Finaldo trabalha também na empresa X, ou seja, na mesma empresa, há 1 ano. E está na mesma função de Ambrogildo. Qual é a função? Supervisor dos vigilantes. Há apenas 1 ano e ganha 5 mil reais. Nesse caso, a equiparação de salário. Então, primeira coisa, quem é que ganha menos? José Finaldo ganha 5 mil. Quem ganha mais? Ambrogildo. Logo, Ambrogildo é quem? É o paradigma. Nunca esqueça, no início da nossa aula, sempre aquele que receber a mais, ele vai ser o paradigma. Não é isso? Ou o modelo. Então, porque ele ganha 10 mil reais. E o José Finaldo vai ser o paragonado porque ganha menos. Então vamos fazer aqui, desmembrando aí o caso. Empresa, Ambrogildo tem 7 anos. Na função de supervisor, 3 anos e 1 mês. Porque nós aprendemos que é na função o requisito lá. Primeiro requisito nós vimos, na função, não é na empresa. A empresa vem na questão do segundo requisito, dentro da igual produtividade, conforme a reforma. José Finaldo, ele é o paragonado e, consequentemente, ele está na empresa há 1 ano, está aqui, ele está na mesma empresa, 1 ano, e bem como na função, 1 ano também. Então, está aqui, empresa 1 ano e a função 1 ano. Pronto, fiz o desmembramento. Não diz lá que a diferença do tempo do paradigma para o paragonado não pode ser superior a 4, não é isso? Então, em suma, vamos lá. A empresa, Ambrogildo tem 7 anos, menos 1 ano de José Finaldo. Então, deu quanto? 6 anos. Não passou de 4? Passou. Então, pergunta, nesse caso, a equiparação de salário? Resposta, não. Já sei de cara que não. Por que não? Porque passou de 4 anos. A diferença do tempo na empresa não pode ser superior a 4. Se aqui fosse 7 e aqui fosse 6, então 7 menos 6 dá 1. Então, consequentemente, a diferença do tempo era de 1 ano. Então, era possível pedir a equiparação. Aqui, 7 anos menos 1 dá 6, passou lá dos 4 anos. Ok? E vamos ver o outro requisito na função. 3 anos e 1 mês, menos 1 ano, deu quanto? 2 anos e 1 mês.
e diz lá que na função não pode ser superior a quanto tempo? 2 anos. 2 anos e 1 mês da diferença, então passou por conta de 1 mês. Então isso implica dizer o quê? Que não são cumulativos. Pode ser e, como aqui, ó, não há equiparação porque ele nem atende os 2 anos, que foi 2 anos e 1 mês, e nem atende os 4 anos, que aqui foram 6 anos. Pode ser um ou outro, que aqui poderia ser 1 ano e aqui na função seria de 1 mês. Então, nesse caso, não serve aí para a base de equiparação de salário. Se alguém tiver dúvida, deixe lá um comentário, que aí, se tiver alguma pergunta a ser feita, que eu vou e respondo nos comentários aí no vídeo, ok? Se tiver em relação a isso. Mas a ideia é, primeiro requisito, identidade de função. Segundo requisito, igual produtividade, mesma perfeição técnica, e essa igual produtividade e mesma perfeição técnica não pode ser superior a 4 anos na empresa e nem pode ser superior a 2 anos na função, certo? Ok? Então, continuando a equiparação, nós temos o terceiro requisito, que é para o mesmo empregador, lógico. Como lá eu coloquei o exemplo, né? Empresa X, porque era uma mesma empresa, consequentemente é o mesmo empregador. E o quarto requisito fala sobre o mesmo estabelecimento. Cuidado com essa terminologia aqui, mesmo estabelecimento. E isso é conforme a reforma trabalhista. A reforma trabalhista trouxe para a gente esse termo mesmo estabelecimento. O que é mesmo estabelecimento? É a loja física, certo? Antes da reforma, nós tínhamos a chamada mesma localidade, conforme na súmula 6, item 10 do TST. Ou seja, esse item 6, perdão, a súmula 6, o item 10 da súmula 6 do TST foi revogado de forma tácita por motivo da reforma. Vamos entender isso aqui. Quando ele diz assim, antes da reforma dizia que para se ter pedido de equiparação é para a mesma localidade, mesmo que seja em região metropolitana, certo? Eu poderia pedir equiparação. Com a reforma foi diferente. Mesmo estabelecimento. Qual a diferença de um para outro? Mesma localidade significa, pode ser qualquer loja, né? Ou seja, matriz ou filial nas cidades vizinhas, que eu posso pedir a qualquer equiparação de qualquer empregado. Quando eu denomino mesmo estabelecimento, ou seja, é na mesma loja. Então, seja, imagine aí, por exemplo, você tendo conhecimento de 2 lojas na mesma cidade. Tem a mesma loja, vamos dizer, não a mesma loja, né? A mesma empresa na mesma cidade com 2 lojas. Aí tá, agora tá certo. Agora eu corrigi. Então nós temos uma empresa X, certo? Tem uma matriz e tem uma filial na mesma cidade. E há, sei lá, 2 empregados que estão trabalhando na matriz e o outro na filial. Antes da reforma, o da matriz poderia pedir equiparação para o da filial se o da filial recebesse mais. Mas com a reforma disse, não, vamos acabar com isso. Agora a terminologia é mesmo estabelecimento. Ou seja, só pode pedir a equiparação de salário se eu estiver em quê? Na matriz. Então só posso pedir a equiparação para os empregados da matriz. O da filial só pode pedir equiparação para os empregados da filial. Então é por isso que ele fala de mesmo estabelecimento e não localidade, ok? Continuando, nós vamos para o quinto e o último requisito, que fala que para se ter a equiparação de salário não pode ter a existência de quadro de carreira. O que é isso? São as promoções, é o que nós chamamos de planos de cargos e salário, ok? Então entenda assim, se tiver uma empresa com planos de cargos e salário, ou seja, que tem antiguidade ou merecimento, não pode pedir a equiparação de salário. Isso é óbvio. Então, se eu tenho 6 anos na casa e o outro tem 4, então se dependendo lá do PCC, do PCCS,
planos de cargos e carreiras e salário, então eu posso vir a receber mais pela questão do tempo. Então não pode existir o quadro de carreira. Então a existência de quadro impede a equiparação conforme o parágrafo 2º da CLT. E aqui eu trago uma observação clara. O que é? Também essa é o texto da reforma. O quadro de carreira dispensa qualquer forma de homologação ou registro em órgão público, ou seja, é dispensado. O que quer dizer com isso? Que se a empresa criar um plano de cargos e carreiras e salários, que é o PCCS, como muitos chamam, não precisa mais da homologação e nem do registro em órgão público, ou seja, nem da homologação no Ministério do Trabalho, nem qualquer registro. É dispensado. Isso aqui é o texto da reforma. Porque antes da reforma trabalhista, era obrigatório, para se ter um plano de cargos e carreiras e salário, era obrigatório registrar e homologar no Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje não há mais essa necessidade. Qualquer empresa, se assim quiser, pode pedir aí a sua criação do plano de cargos e salário, beleza? Então não pode ter quadro de carreira, porque se tiver, não pode ter equiparação de salário. E o parágrafo 5º e último do 461, ele fala sobre a equiparação que só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função. Empregados contemporâneos significam aqueles empregados que trabalham ao mesmo tempo, lógico. Só que tem um detalhe, existe um item da súmula 6 do TST que se aplica. Aí vocês podem pegar a súmula 6 e olhar, que eu não recordo agora qual é o item dessa súmula, mas diz assim, que eu posso sim ajuizar uma ação, certo? Mesmo não estando mais na empresa, mas tirando como base aspectos pretéritos, ou seja, o empregado que consta lá. Como assim? Imagine eu trabalhando numa empresa, um ganhando 1.500 e o outro ganhando 2.000. Ou seja, eu ganho 1.500 e o outro R$ 1.500 e o outro empregado ganha R$ 2.000. Então ele é o paradigma e eu vou pedir a equiparação de salário. Nós trabalhamos ao mesmo tempo, nós estamos na questão da produtividade igual, mesma perfeição técnica, nós estamos dentro do enquadramento na função 2 anos, até 2 anos e 4 anos na empresa, da diferença de tempos, ou seja, nós atendemos todos os requisitos. Só que tem um detalhe, eu não estou mais na empresa, eu saí da empresa. Mas eu posso ajuizar uma ação? Posso. Eu tenho até 2 anos para fazer isso, que é o que nós chamamos de prescrição. Depois de sair da empresa, depois de anotar a saída da empresa na carteira de trabalho, você tem 2 anos para poder ajuizar uma ação. É a chamada prescrição bienal, está no artigo 7º, inciso 29 da nossa Constituição Federal, bem como no artigo 11 da nossa CLT, beleza? Então, eu estava trabalhando, ganhando R$ 1.500 e o paradigma ganhando R$ 2.000. Contemporâneo. Então eu saio da empresa. Eu posso mover uma ação? Posso, porque eu estava no aspecto contemporâneo, mas no aspecto pretérito, ou seja, passado. Mas sim, eu posso pedir, conforme está lá na súmula que fala justamente esse tempo. Então a ideia aqui é que eu tenho que trabalhar em conjunto com o paradigma. Por isso que ele fala, a equiparação só será possível entre empregados contemporâneos no cargo na função. E aí é a segunda parte desse parágrafo, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. O que é vedar a indicação de paradigma remoto? Significa que eu não posso ter como base uma equiparação para aquele que conseguiu já um aumento. Vejamos aqui do que eu botei numa figura aqui. Vê se eu não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas eu vou ler para vocês. Imagina aqui o João ganha 2.650, certo? E aí nós temos a Maria que ganha 2.415. O tempo deles dá o quê? 1 ano e meio, certo? Do João para a Maria. Aí a Maria
trabalha, tem todos os requisitos do 461 e ela percebe que o João ganha 2.650 e ela ganha 2.415. O que é que a Maria faz? Ela simplesmente entra na justiça para pedir a equiparação de salário de quem? De João. É o que nós chamamos aqui de paradigma. Esse é o paradigma e ela é o paragonado, não é isso? Ela vai pedir ao modelo para equiparar o seu salário. Aí ela consegue demonstrar na justiça a equiparação. E aí ela vai receber quanto? Posteriormente, 2.650, porque hoje ela ganha 2.415 e vai começar a receber igual a João. Pronto. Então o que é o remoto? O remoto é que, como o João já foi o paradigma, o Pedro, que entrou posteriormente a Maria, ou ao mesmo tempo, mas ele não procurou a equiparação, ele não pode mais entrar pedindo a equiparação de salário. Ele ganha 2.500 e ele ganha 2.650. Por que não? Porque a Maria já obteve uma vantagem da equiparação para o João. Então é o que nós chamamos de remoto. O João aí é remoto em relação de ser considerado paradigma. Então, como aqui diz, é vedada a indicação de paradigmas remoto. Ó, esse é remoto. Por que é vedada a indicação de paradigma remoto? Porque esse paradigma já foi remoto no sentido de uma obtenção de uma equiparação anteriormente ajuizado, certo? Então o Pedro não pode mais entrar pedindo o embasamento de quem? De João, porque ele já é vedada a indicação do João para como paradigma, e nem Pedro pode entrar pedindo a equiparação conforme o paradigma Maria. Por quê? Porque a Maria obteve uma vantagem judicial própria, como aí diz. E da mesma forma são os posteriores da cadeia, certo? A não ser que o Antônio ele venha pedir uma equiparação do Pedro, vamos assim dizer, certo? Mas só que pelo meu exemplo aqui, o Pedro ganha 2.500 e o Antônio ganha 2.540. Então o Pedro ganha menos do que esse, então logicamente esse aqui não vai pedir nada a esse porque ele ganha mais, não é isso? Mas o Francisco e a Cláudia, esses aqui podem pedir a equiparação desse aqui. Por quê? Porque esse aqui não está na relação pedindo, não houve nenhuma relação contratual, ou perdão, não houve nenhum pedido de equiparação para nenhum dos demais, ok? Então vamos recapitular. O que ele fala aqui de paradigmas remotos? São aqueles paradigmas pelos quais foi dado como base para uma possível equiparação. Então a Maria conseguiu a equiparação do João, por conseguir, ficou vedada a indicação desse aqui para os demais, certo? E nem como Maria não pode mais servir de paradigma, porque ela teve uma vantagem em uma ação judicial própria, ou seja, Pedro não pode pedir a equiparação dela, nem pode pedir a dele, nem pode pedir aí dos posteriores, salvo se tiver comprovado, que aqui ele pode depois pedir para frente, né? O Pedro pode pedir ao Antônio, se ele ganha 2.540, ele ganha 2.500, o Pedro pode pedir do Antônio. Por quê que pode? Porque o Antônio não fez nenhuma relação aqui anterior, beleza? Mais uma vez, se tiver alguma dúvida, deixe lá nos comentários que eu terei o prazer de responder, ok? Então, finalizamos aí mais um estudo de equiparações de salário. Fiquem todos aí com Deus, deixe seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e qualquer coisa, estamos aí para ajudá-los, beleza? Só sucesso, jovem, e tudo de bom. Valeu, até o próximo vídeo.